Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, a revelação de Jesus. Ao Jesus se encontrar com aquela mulher e ao estar naquele poço, aguardando ela chegar, eu falei para vocês sobre as 4 sedes nesse episódio em especial. A gente sabe, irmãos, que no desenrolar dessa história, Jesus não toma água. Ele pede a ela, mas ele não toma. Eu entendo aqui que a sede física que ele estava sentindo foi saciada pela sede espiritual maior que existia em seu coração de ver aquela mulher agora correspondendo ao seu convite. Indo, na verdade, com sinceridade. E aqui, Jesus tem prazer em se revelar. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que Jesus tem prazer em fazer, é se tornar conhecido para mim e para você. Porque Ele conhece nossos corações. Ele perscruta cada coisa, cada detalhe do nossa mente, do nosso coração. E Ele quer tão somente que a gente se entregue confiando no que Ele tem para nos oferecer. Aquele pedido não foi por acaso. Foi um pedido para despertar um desejo. Foi um pedido para despertar um interesse. E ela agora despertou. Eu vou ler para vocês 2 textos aqui no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Quando Deus dá orientação, instrução para Salomão, ele fala com detalhes que ele conhece o coração das pessoas. Olha o que é dito aqui, ó. 28, verso 9. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Aqui é Davi falando para ele as últimas palavras. Aí ele fala assim, sirva-o de todo o coração e com toda a sua alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. A resistência para com Deus causa um abandono. Por isso que Paulo, ao escrever aos Hebreus, ele descreve, né? Assim diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, verso 7. Jeremias capítulo 17, também tem outro verso interessante também falando sobre isso. 17, verso 10 diz assim, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. É Ele de fato que conhece. E aqui nós entendemos que Jesus, conhecendo o coração dela, sabendo que ela poderia se tornar, se ela o aceitasse, ele vai ao seu encontro. E é curioso isso aqui. Jesus age, irmãos, da mesma forma com todas as pessoas. Ele não escolhe aquelas pessoas ou predestina aquelas pessoas. Isso é uma questão clara. Jesus faz o convite, faz a proposta, mas ele aguarda a correspondência das pessoas. Jesus é a semente em forma de pessoa. Ele é a palavra, ele é o verbo da vida. A mesma coisa a gente lembra que acontece com aquele jovem rico. Ele vai até ele, o jovem rico, quando conversa, na verdade o jovem rico vai até Jesus. Quando chega até ele, ele pergunta, mestre, o que farei para dar a vida eterna? Aí ele vai e conversa com ele, vende tudo que você tem. Jesus viu naquele homem o que ele poderia se tornar, e o livro chamado O Desejado de Todas as Nações descreve que ele seria uma bênção se ele o aceitasse. Jesus conhecia aquele coração, mas infelizmente ele negligenciou o chamado e foi embora. Diferente do que aconteceu com aquela mulher, ele conhecendo o coração, simplesmente deu a oportunidade. Irmãos, que eu e você aceitemos todos os dias as oportunidades que Deus nos deu. E aqui eu entendo que o conhecimento dela para com Cristo foi se desenvolvendo. Primeiro ela a viu como um forasteiro judeu, como um peregrino, como um andante. Mas depois, quando ele fala sobre a sua situação, ela entende e enxerga como profeta. E agora, pela primeira vez, Jesus se proclama para ela como Messias. Um outro ponto que eu não posso esquecer, irmãos, ela chega a dizer para Jesus assim, olha, nós acreditamos que o monte de adoração, o lugar de adoração é no Monte Gerizim. Lembra que eu falei para vocês nessa semana, o Monte Gerizim era o Monte das Bênçãos e o Monte Ebal era o Monte das Maldições. Só que no Monte Gerizim, os samaritanos acreditavam que ali tivera sido o local onde Abraão fez votos a Deus e onde também ele tivera oferecido o seu filho em sacrifício. Porque quando é falado sobre Moriá, a Bíblia fala assim, vai à terra de Moriá e oferece Isaac em holocausto a um dos montes que eu te mostrarei.
Então, o Monte Gerizim, eles acreditavam que fazia parte de Moriá, mas era o local específico onde deveria ser ali, então, adorado. E diante dessa situação, o que a gente entende? Cristo agora mostra para ela totalmente diferente do que ela pensava. Olha, vocês judeus falam que é em Jerusalém. Nós acreditamos que é no Monte Gerizim. Jesus vai então cortando aquela conversa e fala assim, olha, nem um lugar, nem outro. Jesus poderia ter prevalecido e falar que era de lá. A salvação vem pelos judeus, ou seja, vem através de uma pessoa e não de uma geografia. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus, quando fala, irmãos, isso aqui, para mim, ele quebra toda como é que eu posso dizer assim, toda a tradição, todo o conceito de que para Deus ser adorado, ele tem que estar em um lugar geográfico. Não. Aí ele vai agora e fala, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você que é católico e que ora a Deus e reza a Deus na igreja católica, Deus recebe a sua oração, porque é feita em espírito e em verdade. Em sua sinceridade, Deus recebe a sua oração. Quer você seja da Assembleia, quer eu seja da Adventista, quer você seja da Batista ou Presbiteriano, enfim, Deus recebe a adoração de todos os sinceros, porque Deus não vai julgar a pessoa pelo corpo de igreja que ela faz parte, mas pela sinceridade do coração, da qual ela desenvolve o seu conhecimento com Deus. E aqui é muito claro para mim, eu refuto qualquer possibilidade de, digamos que, ambiente, como é que eu posso dizer assim, ambiente de igrejas. Só serve adoração se for na igreja adventista. Só serve se for na igreja da Assembleia. Ou se for... Não. Deus recebe a adoração dos seus filhos aonde eles estão. Lembre-se que quando o próprio general Naamã, quando ele sai diante da cura que é feito por Eliseu, ele fala assim, olha, perdoa o teu servo, porque quando ele precisar se curvar, mas me permite levar aqui 2 mulas de terra, 2 juntas de terra, para levar até lá. Só que ele não estava em Jerusalém, mas ele queria, segundo a crença, que se ele estivesse se curvando na terra, ali de onde ele estava, de Samaria, ele então estava adorando a Deus, de fato, na verdade. Só que ele sai, Eliseu não responde coisa alguma, simplesmente fala que vai em paz, e ele acaba agora realizando. O próprio Daniel abria a janela e lá na Babilônia ele orava voltado para o templo. Na oração de inauguração de Salomão, ele faz também a mesma alusão. Quando os seus filhos orarem voltados para este lugar, que o Senhor os aceite. Foi um pedido colocando como uma consagração ao templo o santuário que foi feito. Mas hoje, Deus não está restrito a um ambiente específico. É claro que as suas igrejas é o lugar onde ele recebe a adoração. Mas todo filho e filha de Deus pode adorar a Deus em espírito e em verdade, aonde eles estiverem. É claro que eu não estou com isso querendo dizer que você não precisa ir à igreja, muito pelo contrário. Paulo aos Hebreus descreve, não deixeis a congregação, como é costume de alguns, principalmente quando vede que vai se aproximando aquele dia. É necessário que a igreja seja frequentada por mim e por você, mas atribuir a salvação a uma igreja específica é um erro do qual Cristo não nos deixou. É necessário que haja em mim e você sensibilidade, sinceridade e, acima de tudo, zelo pela fé de nossos irmãos que fazem parte de outro corpo doutrinário e que crê diferente de mim. Isso não me torna melhor do que ele, nem superior a coisa alguma, mas somos todos carentes da misericórdia de Deus e iremos para um lugar onde juntos adoraremos ao Senhor por toda a eternidade, em espírito e em verdade. Eu aprendi agora, através desse episódio aqui, confirmando mais uma vez que Cristo quer que os seus filhos o adorem com o coração sincero, porque é o coração que ele lê, que ele entende. Ele foi a uma samaritana, coisa que aos olhos dos outros jamais seria feito, porque ele sabia que a pessoa vale muito mais do que a sua nacionalidade, do que mais o seu corpo doutrinário, do que aquilo que ela de fato defende. Mas a pessoa, quando aceita e de coração recebe, Cristo, com certeza, se sente honrado. A sede daquela mulher foi satisfeita. A sede de Cristo espiritual foi satisfeita. Nenhum dos dois toma água física, mas ambos foram saciados pela espiritualidade. Cristo foi saciado pela correspondência daquela mulher. Aquela mulher foi saciada pela água que ela bebeu de Cristo, com a promessa de perdão, com a certeza de que agora ela estava, de fato, poder ser bem recebida. Quando eu falo de perdão, eu quero deixar claro aqui que Jesus não fala para ela, você está perdoada, mas ele fala para ela de uma forma que não
a coloca em censura ou crítica. Ah, mas você já teve 6 maridos, não foi? 5 maridos, e agora está com mais um. Você vai continuar nessa vida de pecado até quando? Ele poderia falar isso. Ele não fez. Chama o teu marido e vem cá. Aí ela vai e com sinceridade confessa, irmão, se tem algo que Cristo mais almeja, é a confissão dos pecados, que é uma correspondência ao arrependimento. É tanto que no texto de João 1,9 é descrito, né? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Que Deus, portanto, nos abençoe e que a gente vá até Ele, assim como estamos, para que Ele nos faça, ao fazer-nos tomar de sua água, sejamos de fato transformados e que em Cristo todos nós possamos ser achados sem falta. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem da Tua Palavra e pela esperança que o Senhor se revelou para aquela mulher e que o Senhor se revela para cada um de nós todos os dias. Dá neste dia a Tua paz, perdoa nossos pecados, Senhor, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.